praticantes do pecado ou praticantes da palavra? Isso nos coloca a visão de um posicionamento. Praticantes do pecado ou praticantes da palavra de Deus? Esse tipo de questionamento é bom, porque nos faz ver o lugar onde nós estamos diante de Deus e diante do mundo. A que Senhor nós estamos servindo? A Deus ou ao inimigo? Esse posicionamento vai nos trazer a foco esta visão. Aí nós podemos, a partir daí, nos dirigir com consciência. Como diz em Apocalipse, antes você seja quente ou seja frio. Que Deus não quer gente morta. Ao morno disse Deus, eu vou vomitá-lo da minha boca. Ele disse uma vez, no tempo de Josué, hoje, vocês escolhem, vocês devem decidir, fazer uma decisão. A quem vocês vão servir? A Deus ou a Mamon? É uma questão séria. É a questão que envolve o destino de nossa vida. E nessa questão envolve o destino eterno da nossa vida. Por isso é importante que a gente tenha consciência do lugar, território onde nós estamos pisando. Pois a vida nos apresenta dois caminhos. O caminho estreito, cuja porta é Jesus Cristo. O único caminho através do qual a humanidade pode ir a Deus, não tem outro. Jesus nos leva, Jesus nos mostra Deus. E o caminho chamado caminho largo, cujo fim é o destino do inimigo, são as suas propostas, e o fim é ir para o lago de fogo junto com ele. Então vamos falar um pouco sobre esse tema. Praticantes da palavra de Deus e praticantes do pecado. O que é ser praticante do pecado? As Escrituras dizem que errar, o caminho do erro é pecado. Então, pecado é andar no erro. Pois aquele que pecar, este morrerá. Agora, que erro podemos salientar aí? Um dos erros, não é? Em nossos dias, um dos erros mais frequentes que eu posso ver nesse andar pelo pecado, praticar o pecado, é o que eu chamei de a ausência da presença de Deus. Vivemos num mundo que está colocando a ausência da presença de Deus como um espaço em todos os âmbitos. Cada âmbito reflete uma posição, uma emoção, um estado. Em todos esses diversos âmbitos da realidade deste mundo, não se fala em Deus.
resultado a uma ausência de Deus. E a ausência de Deus é um dos objetivos do inimigo. O objetivo do inimigo que se desfaça a presença de Deus em todos os ambientes da terra. É uma grande vitória para o inimigo quando nos ambientes não se fala de Deus. A vitória do inimigo, porque aí as pessoas estarão dentro das propostas do inimigo. E a proposta do inimigo é que a presença de Deus seja retirada dessa terra. Pois ele quer, na verdade, contrariar toda a vontade de Deus, ou desfazê-la, e fazer com que os homens da terra descumpram todos os propósitos de Deus por deliberada vontade ou por ausência de Deus, por não conhecer Deus, por ignorância. Então, é um plano do inimigo manter a ignorância de Deus. E outra forma pela qual ele mantém a ignorância de Deus é trazendo ensinamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus, embora carregue o seu brilho. Então, vem doutrinas de autoridades, doutrinas de mantos. E muitos são arrebanhados nessas doutrinas de mantos e doutrinas de autoridades, onde eles vão seguir conceitos de homens elaborados pela lógica humana. Mas qual é o mal disso? É que se está escondendo uma outra autoridade divina, a direção do Espírito Santo. Pois tudo nessa terra deve ser feito conforme a direção do Espírito Santo. A obra de Deus é feita pelo poder e autoridade do Espírito Santo. Sair desta linha, por mais bela que seja a doutrina, ou ensinamento, ou dogma, está em conflito contra a vontade de Deus. Estando em conflito contra a vontade de Deus, Satanás está aplaudindo. Muitas pessoas estão dentro de igreja e acham que a igreja é tudo. Ele não tem a percepção que a igreja é apenas uma organização humana de homens que têm líderes que gestam os concílios, que gestam as doutrinas. Doutrinas forjadas por estes líderes, de acordo com os seus propósitos. E eles seguem cegamente a doutrina proposta por estes líderes. Eles não veem nas Escrituras que tem um ensinamento de um homem ungido, Saul, mas que já tinha perdido o Espírito de Deus, embora fosse ungido. Este homem ungido levou seu exército para a derrota. Ele morreu e seu exército com ele. Isto nos mostra
que a salvação é algo pessoal, individual, é um contato direto com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos trata individualmente. Ele é a iniciativa de Deus que vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Tudo vem da parte de Deus para nós. Se não for o Espírito Santo, o nosso coração vai ficar endurecido. Nós precisamos do Espírito Santo para o quê? Fazer o nosso coração amoldar-se à vontade de Deus. Até para arrependermos precisamos do Espírito Santo. Então, um lado é ser praticante do pecado. Aquilo que se opõe à vontade de Deus. O outro lado é ser praticante da palavra de Deus. E praticante da palavra de Deus é uma atitude individual, não é coletiva. Quem vai te ensinar o caminho de Deus é o grande mestre, o Espírito Santo. Ele é o seu consolador, ele é o seu mestre. Ele é quem vai lhe fazer lembrar todas as palavras de Jesus Cristo. Tudo que Jesus ensinou, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, vai avivar em nossa mente. E assim o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Aqui é uma colocação individual, não coletiva, não é uma colocação igrejeira. Não devemos confiar em igrejas. Devemos confiar na orientação do Espírito Santo. É no que as Escrituras nos falam. Este é o caminho. Pois o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. E assim nós vamos aprender a pôr o que deve ser posto em prioridade. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E tudo o resto lhe será acrescentado. Quando o Espírito Santo dirige o entendimento que a gente tem da leitura das Escrituras Sagradas, aí estaremos no caminho certo. Mas sempre este caminho, o ponto de partida é pessoal, individual e não coletivo. Nós comungamos com Deus através da sua palavra e da orientação do Espírito Santo. A nossa comunhão é com a palavra e a orientação do Espírito Santo. E essas orientações que a gente tem, a gente compartilha com o outro. E cada um dando a orientação que o Espírito Santo lhe dá. E assim vamos ter um completando a visão do outro. O bonito é que não tem concorrência, mas tem gratidão, alegria. Porque a cada um o Espírito Santo dá um olhar. E até os anjos do céu aprendem com as revelações que o Espírito Santo tira de Deus e através das Escrituras passa para nós. O céu aprende. O céu expande no conhecimento de Deus, da sua bondade e das suas provisões. Através das revelações que o Espírito Santo dá para você, meu amigo. É muito importante isso. Então temos os praticantes do pecado e os praticantes da palavra de Deus. Isso vai nos posicionar e tomar uma atitude consciente de que lado nós estaremos. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.